Olá, seja muito bem-vindo. Papa João XXI. Nascido Pedro Julião Rebolo, sendo mais conhecido como Pedro Hispano, foi um papa famoso, médico, filósofo, teólogo, professor do século XIII. Adaptou os nomes de Pedro Julião como nome de batismo e Pedro Hispano como acadêmico e João XXI como pontífice. Pedro Julião nasceu em Lisboa, no então Reino de Portugal, em data não conhecida, mas seguramente antes do ano 1226. Começou seus estudos na escola episcopal da Catedral de Lisboa, tendo mais tarde estudado na Universidade de Paris. Alguns historiadores afirmam que terá sido na Universidade de Montpellier, com mestres notáveis como São Alberto Magno e tendo por condiscípulos Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, grandes nomes do cristianismo. Lá estudou medicina e teologia, dedicando especial atenção a palestras de dialética, lógica e, sobretudo, a física e metafísica de Aristóteles. Entre o ano 1246 e 1252, ensinou medicina na Universidade de Siena, onde escreveu algumas obras, de entre as quais se destaca o Tratado. É uma obra de Pedro Hispano, que reúne 12 tratados sobre lógica aristotélica e temas medievais. Foi adotado como referência pelas universidades europeias por mais de 300 anos, traduzido para o grego e hebraico. Prova de sua vastíssima cultura científica encontra-se na obra de Óculo, um tratado de oftalmologia, que conhece ampla difusão nas universidades europeias. Quando Miguel Ângelo adoece gravemente dos olhos devido ao árduo labor consumido na decoração da Capela Sistina, encontra remédio numa receita de Pedro Julião. É de sua autoria O Tesouro dos Pobres, em que trata de várias doenças e suas curas, com cerca de uma centena de edições, que foi traduzido para 12 línguas. Antes do ano 1261, ano em que é eleito decano da sé de Lisboa, Pedro Julião ingressa no sacerdócio. O rei Afonso III de Portugal confia-lhe o priorado da igreja de Santo André, Mafra, no ano 1263. Após a morte de Dom Martinho Geraldes, Pedro Julião é nomeado arcebispo de Braga pelo Papa Gregório X no ano 1273. Um ano depois, participa no 14º Concílio Ecumênico de Leão, altura em que Gregório X o eleva a cardeal-bispo com o título de Tusculuma Frascati, suburbicária de Frascati, o que permite ao pontífice poder contar com serviços médicos do sábio português. Regressa ao arcebispado de Braga até ser nomeado o sucessor, Dom Sancho. De volta à corte pontifícia, Gregório X nomeia-o seu médico principal no ano 1275. A eleição de Pedro Julião em conclave realizada em Viterbo após a morte do Papa Adriano V, a 18 de agosto do ano 1276, decorre num período muito perturbado por tensões políticas e religiosas e com alguns cardeais a sofrer violências físicas. É eleito Papa no dia 13 de setembro e coroado a 20 de setembro do ano 1276 e adota o nome de João XXI. Quando irá marcar o seu breve pontificado de pouco mais de 8 meses,
pela fidelidade ao 14º Concílio Ecumênico de Lyon, apressa-se a mandar castigar em tribunal criado para o efeito os que haviam molestado os cardeais presentes no conclave que o elegera. Embora sem grande sucesso, leva por diante a missão encetada por Gregório X de reunir a Igreja grega à Igreja do Ocidente. Esforça-se por libertar a Terra Santa em poder dos turcos e tenta reconciliar grandes nações europeias como França, Germânia e Castela, dentro do espírito da unidade cristã. Neste sentido, envia legados a Rodolfo de Habsburgo e a Carlos de Anjou, sem sucesso, mas dado ao estudo que às tarefas pontificiais, João XXI delega no cardeal Orsini, o futuro Papa Nicolau III, os assuntos correntes da Sé Apostólica. Ao sentir-se doente, retira-se para a cidade de Viterbo, onde morre a 20 de maio do ano 1277, vitimado pelo desmoronamento das paredes do seu aposento, estando o Palácio Apostólico em obras. É sepultado junto do altar-mor da Catedral de São Lourenço, naquela cidade. No século XVI, durante os trabalhos de reconstrução do templo, os seus restos mortais são trasladados para um modesto e ignorado túmulo, mas nem aqui encontraram repouso definitivo. Através do contributo da Câmara Municipal de Lisboa, por João Soares, então seu presidente, o mausoléu é colocado a título definitivo do lado do Evangelho na Catedral de Viterbo, em 28 de março do ano 2000. Único Papa português, nascido no ano 1210 a 1220. Em Lisboa, e falecido no ano 1277, em Viterbo. Pedro Julião era médico de formação e escreveu obras científicas como O Tesouro dos Pobres e O Olho. Foi este o cargo que desempenhou na corte papal de Gregório X, tendo sido seu médico particular. Depois de sua nomeação, decidiu estabelecer-se em Viterbo, tendo mandado construir as instalações necessárias no Palácio Pontifical para o prosseguimento das suas investigações no campo da medicina, e adotou o nome de João XXI por um lapso, uma vez que não existiu Papa algum com o nome de João XX, tendo a sua eleição sido propiciada por Giovanni Gaetano Orsini, um poderoso cardeal da Cúria, futuro Papa Nicolau III, com o intuito de governar através de Pedro Julião, e foi efetivamente o que acabou por acontecer, dada a absorção do pontífice nos assuntos da medicina. Ficamos por aqui, obrigada e que Deus abençoe. Olá, seja muito bem-vindo. Papa João XXI. Nascido Pedro Julião Rebolo, sendo mais conhecido como Pedro Hispano, foi um papa famoso, médico, filósofo, teólogo, professor do século XIII. Adaptou os nomes de Pedro Julião como nome de batismo e Pedro Hispano como acadêmico e João XXI como pontífice. Pedro Julião nasceu em Lisboa, no então Reino de Portugal, em data não conhecida, mas seguramente antes do ano 1226. Começou seus estudos na Escola Episcopal da Catedral de Lisboa, tendo mais tarde estudado na Universidade de Paris. Alguns historiadores afirmam que terá sido na Universidade de Montpellier, com mestres notáveis como São Alberto Magno
e tendo por condiscípulos Santo Tomás de Aquino e São Boaventura, grandes nomes do cristianismo. Lá estudou medicina e teologia, dedicando especial atenção a palestras de dialética, lógica e, sobretudo, a física e metafísica de Aristóteles. Entre o ano 1246 e 1252, ensinou medicina na Universidade de Siena, onde escreveu algumas obras, de entre as quais se destaca o Tratado. É uma obra de Pedro Spano, que reúne 12 tratados sobre lógica aristotélica e temas medievais. Foi adotado como referência pelas universidades europeias por mais de 300 anos, traduzido para o grego e hebraico. Prova de sua vastíssima cultura científica encontra-se na obra de Óculo, um tratado de oftalmologia, que conhece ampla difusão nas universidades europeias. Quando Miguel Ângelo adoece gravemente dos olhos devido ao árduo labor consumido na decoração da Capela Sistina, encontra remédio numa receita de Pedro Julião. É de sua autoria O Tesouro dos Pobres, em que trata de várias doenças e suas curas, com cerca de uma centena de edições, que foi traduzido para 12 línguas. Antes do ano 1261, ano em que é eleito decano da sé de Lisboa, Pedro Julião ingressa no sacerdócio. O rei Afonso III de Portugal confia-lhe o priorado da igreja de Santo André, Mafra, no ano 1263. Após a morte de Dom Martinho Geraldes, Pedro Julião é nomeado arcebispo de Braga pelo Papa Gregório X no ano 1273. Um ano depois participa no 14º Concílio Ecumênico de Leão, altura em que Gregório X o eleva a cardeal-bispo com o título de Tusculuma Frascati, suburbicária de Frascati, o que permite ao pontífice poder contar com serviços médicos do sábio português. Regressa ao arcebispado de Braga até ser nomeado sucessor, Dom Sancho. De volta à corte pontifícia, Gregório X nomeia-o seu médico principal no ano 1275. A eleição de Pedro Julião em conclave realizada em Viterbo após a morte do Papa Adriano V, a 18 de agosto do ano 1276, decorre num período muito perturbado por tensões políticas e religiosas e com alguns cardeais a sofrer violências físicas. É eleito Papa no dia 13 de setembro e coroado a 20 de setembro do ano 1276 e adota o nome de João XXI. Quando irá marcar o seu breve pontificado de pouco mais de 8 meses, pela fidelidade ao 14º Concílio Ecumênico de Leão, apressa-se a mandar castigar em tribunal criado para o efeito os que haviam molestado os cardeais presentes no conclave que o elegera. Embora sem grande sucesso, leva por diante a missão encetada por Gregório X de reunir a Igreja grega à Igreja do Ocidente. Esforça-se por libertar a Terra Santa em poder dos turcos e tenta reconciliar grandes nações europeias como França, Germânia e Castela, dentro do espírito da unidade cristã. Neste sentido, envia legados a Rodolfo de Habsburgo e a Carlos de Anjou, sem sucesso.
mas dado ao estudo que às tarefas pontificiais João XXI delega no cardeal Orsini, o futuro Papa Nicolau III, os assuntos correntes da Sé Apostólica. Ao sentir-se doente, retira-se para a cidade de Viterbo, onde morre a 20 de maio do ano 1277, vitimado pelo desmoronamento das paredes do seu aposento, estando o Palácio Apostólico em obras. É sepultado junto do altar-mor da Catedral de São Lourenço, naquela cidade. No século XVI, durante os trabalhos de reconstrução do templo, os seus restos mortais são trasladados para um modesto e ignorado túmulo, mas nem aqui encontraram repouso definitivo. Através do contributo da Câmara Municipal de Lisboa, por João Soares, então seu presidente, o mausoléu é colocado a título definitivo do lado do Evangelho na Catedral de Viterbo, em 28 de março do ano 2000. Único Papa português, nascido no ano 1210 a 1220, em Lisboa, e falecido no ano 1277, em Viterbo. Pedro Julião era médico de formação e escreveu obras científicas como O Tesouro dos Pobres e O Olho. Foi este o cargo que desempenhou na corte papal de Gregório X, tendo sido seu médico particular. Depois de sua nomeação, decidiu estabelecer-se em Viterbo, tendo mandado construir as instalações necessárias no Palácio Pontifical para o prosseguimento das suas investigações no campo da medicina, e adotou o nome de João XXI por um lapso, uma vez que não existiu Papa algum com o nome de João XX, tendo a sua eleição sido propiciada por Giovanni Gaetano Orsini, um poderoso cardeal da Cúria, futuro Papa Nicolau III, com o intuito de governar através de Pedro Julião, e foi efetivamente o que acabou por acontecer, dada a absorção do pontífice nos assuntos da medicina. Ficamos por aqui, obrigada e que Deus abençoe.